Meu nome é Isabel Duarte, tenho 67 anos. E pela primeira vez em toda a minha vida, percebi que o amor pode ser testado de formas que a alma de uma mãe não está preparada para suportar. Não é uma história sobre dinheiro. É uma história sobre como o dinheiro muda o olhar de quem jurou te amar. Durante mais de 40 anos vivi ao lado de um homem que acreditava em trabalho, em honra e em família. Augusto Duarte, meu marido, começou a vida com as mãos cheias de cal e o bolso vazio. Era pedreiro quando o conheci, e foi com o suor dele que construímos tudo o que tínhamos. Lembro do primeiro terreno que compramos, um pedaço de barro no interior de São Paulo, onde ele dizia que enxergava futuro. Eu só via mato, mas confiava nele. Sempre confiei. Aos poucos, aquele homem transformou o barro em tijolo, o tijolo em parede e a parede em lar. 10 anos depois, já era dono da própria construtora. Trabalhava 15 horas por dia, mas voltava para casa e ainda fazia questão de sentar comigo na varanda, tomar café e falar do nosso filho, Daniel. Daniel era o nosso único menino. O sorriso dele era o combustível de tudo o que fazíamos. Cresceu cercado de amor, mas também de conforto. E talvez, lá no fundo, esse tenha sido o nosso erro. Augusto dizia: Isabel, precisamos ensinar o Daniel a conquistar o próprio espaço. E eu respondia: ele vai aprender, Augusto, é só um menino. Mas o tempo passou e Daniel virou homem, sem nunca ter precisado lutar por nada. Quando Augusto adoeceu, o mundo desabou, foi rápido. Um diagnóstico de câncer no pâncreas e em menos de 8 meses, o homem mais forte que conheci já estava irreconhecível. Nos últimos dias, ele segurava minha mão e repetia: Isabel, não conte nada a ninguém sobre o que vai ficar com você, nem ao Daniel. Eu não entendia o motivo, mas prometi. Naquela noite, quando ele partiu, senti um vazio que não tem nome. E no dia seguinte, o advogado apareceu com o testamento. Li o número e quase desmaiei: 265 milhões de reais. Era o resultado de décadas de trabalho, de investimentos, de lucros reinvestidos. Mas junto daquele número veio um medo imenso. O medo do que esse dinheiro faria com as pessoas que eu amava. Daniel reagiu com frieza à morte do pai. Chorou no enterro, claro. Mas 2 dias depois já falava sobre organizar as empresas e assumir o controle. Eu tentava conversar sobre luto, sobre saudade, mas ele só falava em papéis, em cotas, em participações. Foi aí que percebi que algo dentro dele havia mudado. Naquele mesmo mês, ele me apresentou Clara, uma mulher de 30 anos, bonita, ambiciosa, com um olhar que pesava. Ela me cumprimentou com um beijo rápido no rosto, e quando o fez, olhou em volta da sala, observando cada detalhe, cada quadro, cada móvel. Eu senti. Aquela não era uma visita familiar. Era uma avaliação. Nos meses seguintes, ela se instalou na vida de Daniel com uma rapidez assustadora. Tomava decisões, opinava sobre a empresa, sobre os investimentos. E o que mais me doía era ver que meu filho, antes tão independente, agora pedia permissão para tudo. Quando me dei conta, já não reconhecia o homem que criei. No jantar de noivado, sentei à mesa e observei de longe. Daniel falava alto, rindo de piadas que não entendia, e Clara fazia questão de exibir o anel de diamante no dedo. Eu tentava participar, mas me sentia invisível. No meio da festa, um amigo da família me perguntou: Isabel, e a herança do Augusto como ficou? Meu coração congelou. Eu respondi apenas: está tudo resolvido, foi o que ele quis. E troquei de assunto. Mas dentro de mim, algo murmurava: não diga nada, Isabel, nem a Daniel, nem a ela. A cerimônia aconteceu 3 meses depois, um casamento luxuoso em um resort à beira-mar. Tudo parecia perfeito. E lá estava eu, no primeiro banco, vestida de azul, tentando conter as lágrimas. Enquanto Clara caminhava até o altar, olhei para o rosto do meu filho, e por um segundo enxerguei o menino que ele havia sido. O mesmo olhar terno, puro. Mas quando ele virou o rosto para ela, aquele brilho sumiu. Foi nesse instante que percebi. Ele não estava se casando por amor. Estava se casando por status. E isso me partiu ao meio. Depois da cerimônia, enquanto todos dançavam, eu me afastei e fui até a varanda do hotel. O mar lá embaixo refletia as luzes da festa.
Fechei os olhos e lembrei das palavras de Augusto. Isabel, o silêncio é a tua melhor proteção. Naquele momento, prometi a mim mesma: ninguém saberá sobre o dinheiro, nem hoje, nem nunca. Foi a decisão mais difícil que já tomei, mas também a mais inteligente. Mal sabia eu que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Os primeiros dias depois do casamento foram tranquilos demais. Daniel e Clara viajaram em lua de mel para a Itália, e eu aproveitei o tempo para respirar. A casa ficou silenciosa, e o silêncio às vezes pesa mais que a dor. Eu passava as manhãs regando as plantas e as tardes lendo os diários de Augusto, guardados em uma caixa de madeira no escritório. Ele escrevia tudo: decisões, valores, datas, mas também medos. Em uma das páginas, encontrei uma frase que nunca mais esqueci. Isabel, o que nos protege do mundo não é o que temos, é o que calamos. Naquele instante, percebi que ele já pressentia o que viria. Talvez tenha visto algo em Daniel que eu não quis enxergar. As semanas se passaram e eles voltaram. Na primeira visita que me fizeram, percebi que algo havia mudado. Daniel parecia impaciente e Clara, mais confiante. Ela caminhava pela casa como se já fosse dela. Observava os quadros, os cristais, as fotos antigas. Parou diante de uma moldura com a foto de Augusto e disse: ele devia ser muito inteligente, não é? Era, e generoso, respondi. Ela sorriu de leve e completou: imagino o quanto ele deixou para o futuro da família. Senti o sangue gelar. Daniel interrompeu o silêncio. Clara, não começa. Ela levantou as sobrancelhas, rindo. Ué, é só curiosidade. Afinal, família é família, não é? Ali, naquele instante, entendi que o perigo já estava à mesa. Nos meses seguintes, as visitas se tornaram mais frequentes. Eles vinham para almoçar, mas eu sabia que não era por saudade. Clara fazia perguntas disfarçadas. Sobre os bens, sobre o testamento, sobre o advogado do meu marido. Eu respondia com delicadeza, mas com firmeza. Sempre com a mesma frase: isso é assunto resolvido entre mim e Augusto. Ela sorria, mas o olhar endurecia. E cada vez que ela saía de casa, eu sentia que levava consigo um pedaço da minha paz. Uma tarde, enquanto arrumava o escritório de Augusto, ouvi o portão bater. Era Daniel, sozinho. O rosto dele estava cansado, a expressão tensa. Sentou-se e ficou em silêncio por alguns minutos. Depois disse: mãe, a Clara acha que o pai deixou uma quantia grande para a senhora. Isso é verdade? Meu coração disparou. Olhei nos olhos dele e vi o menino que eu criei, mas também o homem que a ambição estava moldando. Respirei fundo e respondi: seu pai confiou em mim, e eu confio em você. Mas tem coisas que não precisam ser ditas. Ele se levantou, irritado. Mãe, não estou pedindo segredo, estou pedindo clareza. A Clara só quer entender o que temos. O que vocês têm é o que conquistaram juntos, Daniel. O resto pertence à memória do seu pai. Ele suspirou e saiu, sem se despedir. Fiquei parada, sozinha, olhando o portão se fechar. E uma sensação amarga me tomou. Meu silêncio começava a se transformar em arma contra mim mesma. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Clara começou a me enviar mensagens estranhas. Podemos conversar sobre o legado da família? Daniel disse que a senhora é discreta. Admiro isso. Se precisar de ajuda com documentos antigos, posso revisar para a senhora. Todas pareciam gentis, mas escondiam algo. Respondi poucas vezes, sempre de forma vaga. Até que parei de responder. Um domingo, decidi convidá-los para o almoço, tentando retomar alguma normalidade. Preparei a receita preferida de Daniel, frango assado com batatas e alecrim. A mesa estava posta. O cheiro espalhava-se pela casa. Quando chegaram, o clima era estranho. Clara entrou primeiro, de salto alto, perfume forte e com um sorriso treinado. Daniel parecia distante. Sentaram-se. Comemos em silêncio, até que ela, com um tom calculado, soltou: Dona Isabel, a senhora sabia que o testamento do seu marido pode ser contestado? Deixei o garfo cair. Como assim? É lei. Se ele deixou tudo para a senhora, o Daniel tem direito à parte disso. E como esposa dele, eu também. O ar sumiu do ambiente. Olhei para Daniel, esperando que ele me defendesse, que dissesse algo, mas ele apenas abaixou a cabeça.
Foi ali que o primeiro pedaço do meu coração quebrou. Levantei-me lentamente. Clara, eu não sei de onde a senhora tirou essa ideia, mas o testamento foi feito com justiça. E se Augusto quisesse deixar algo diferente, teria feito. Ela riu, seca. Eu só quero o que é nosso por direito. Nosso. Aquela palavra ecoou dentro de mim como um trovão. Depois que foram embora, fiquei horas sentada na varanda, olhando o portão. O mesmo portão por onde, anos antes, Daniel saía para brincar de bicicleta. Agora, aquele menino não existia mais. Nos dias seguintes, percebi que algo estava se movendo. Ligações estranhas, pessoas perguntando sobre imóveis, advogados ligando por engano. Um deles chegou a mencionar o nome de Clara. Meu coração sabia, ela estava armando algo. Decidi então agir em silêncio. Procurei o advogado de Augusto, o mesmo que redigiu o testamento. Expliquei a situação. Ele me ouviu com atenção e disse: Dona Isabel, mantenha o sigilo. O testamento é legítimo, mas se eles tentarem algo, precisaremos estar prontos. Assenti. Ele acrescentou: E por favor, não conte ao seu filho que veio até aqui. O dinheiro muda as intenções de quem menos esperamos. Saí do escritório tremendo. Nunca imaginei que um dia teria que proteger o legado do meu marido, do próprio filho. Naquela noite, rezei por Daniel. Pedi a Deus que o fizesse enxergar além do brilho do dinheiro. Mas o silêncio que veio depois da oração foi pesado, denso, como se até Deus estivesse me preparando para algo maior. As semanas seguintes foram de tensão. Daniel parou de me visitar. As mensagens se tornaram frias, distantes. Tudo bem com a senhora? Estou resolvendo umas coisas, depois passo aí. Mas ele nunca passou. Um mês depois, eu ouvi o som da campainha. Abri a porta e o que vi congelou meu corpo. Clara estava parada ali, acompanhada de um homem de terno. Boa tarde, Dona Isabel. Sou o Dr. Álvaro, advogado da senhora Clara. Ela cruzou os braços e disse sem rodeios: Viemos conversar sobre a parte que me cabe. E foi assim que começou o pior capítulo da minha vida. Nunca esquecerei aquele fim de tarde. O céu estava acinzentado. O vento frio atravessava o corredor da minha casa e o cheiro de café fresco ainda pairava no ar. Eu acabara de sentar na poltrona quando a campainha tocou, insistente, quase impaciente. Quando abri a porta, vi Clara, de vestido vermelho, salto alto, e ao lado dela um homem de terno escuro. Ela não sorriu. O advogado apenas fez um leve aceno de cabeça. Boa tarde, Dona Isabel. Sou o Dr. Álvaro, representante da senhora Clara Duarte. Representante? Repeti, sem entender. Clara então cruzou os braços e disse com a voz firme: Precisamos conversar sobre a herança do meu sogro, sobre o que me cabe. Por um momento, o tempo pareceu parar. O som dos carros, o canto dos pássaros, tudo sumiu. Fiquei parada na porta, segurando a maçaneta com força. Entre, disse por fim. Conduzi os dois até a sala. O advogado abriu uma pasta preta e começou a tirar papéis, enquanto Clara observava o ambiente com aquele olhar avaliador de sempre. Dona Isabel, começou ele com voz ensaiada, minha cliente tem o entendimento de que o senhor Augusto Duarte, falecido há 4 anos, deixou bens expressivos, considerando que o seu filho, o senhor Daniel Duarte, é herdeiro legítimo e que a senhora Clara é cônjuge dele, ela tem direito legal à parte desse patrimônio. Cada palavra parecia uma punhalada. Respirei fundo, mantendo a calma que aprendi a forjar ao longo de uma vida inteira. O testamento do meu marido foi claro. Tudo ficou em meu nome até o fim da minha vida. Depois disso, sim, o Daniel será o único herdeiro. É o desejo do pai dele. Clara sorriu de canto. Mas o Daniel é parte da família agora. E o que é dele também é meu. Olhei para ela com serenidade, mas o sangue fervia por dentro. O que é do Daniel ele conquistará com o próprio esforço, como o pai dele ensinou. Até lá, nada muda. O advogado pigarreou. Dona Isabel, não queremos conflito. Queremos um acordo. Algo que evite processos longos. Processos. Aquela palavra me atingiu como um raio. Processar. Meu filho, minha nora, contra mim. Senti as mãos tremerem, mas não demonstrei. Não há o que discutir. O testamento é legítimo e não será contestado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara se levantou devagar e olhou em volta. Sabe, Dona Isabel, o Daniel sempre disse que a senhora era uma mulher justa. Espero que continue sendo. O advogado recolheu os papéis. Antes de sair, ela se virou e disse: Ah,
E diga ao Daniel que não se preocupe. Eu cuidarei de tudo. Quando o portão se fechou, minhas pernas cederam. Sentei no sofá e chorei como não chorava desde o dia em que perdi Augusto. Não era tristeza apenas, era medo. Medo de ver meu filho arrastado por alguém que via no dinheiro a única forma de poder. Nos dias que seguiram, Daniel não ligou. Nem uma mensagem, nem uma explicação. E isso doeu mais do que qualquer ameaça. Naquela semana, fui até o cemitério. Levei flores brancas, as que Augusto mais gostava. Ajoelhei diante do túmulo e sussurrei. Você tinha razão, meu amor. O silêncio me protegeu, mas agora ele me sufoca. Voltei para casa decidida a resistir. Não importava o que viesse, eu não deixaria ninguém manchar o legado de quem construiu tudo com as próprias mãos. Mas o que eu não sabia é que aquela visita foi apenas o começo. Os verdadeiros golpes ainda estavam por vir. E não seriam com advogados, mas com palavras afiadas e corações frios. A noite caiu pesada naquele dia e a casa pareceu encolher. Caminhei pelos corredores em silêncio, tocando de leve os móveis que Augusto mandou fazer sob medida, como se o toque pudesse me devolver força. O visitador fantasma da dúvida já estava sentado à cabeceira da mesa. Eu sabia que ele não sairia tão cedo. Na manhã seguinte, o telefone tocou bem cedo. Era a Dona Estela, vizinha antiga, amiga do tempo em que Daniel corria pela rua com o joelho ralado e a camiseta do time do bairro. A voz dela saiu baixa, como se não quisesse acordar ninguém. Isabel, me desculpe a indiscrição, mas ouvi dizer que a esposa do Daniel procurou um escritório grande na cidade. Gente que não pega caso pequeno. Você está bem? Agradeci, respirei fundo. Desliguei devagar. Não estava bem, mas aprendi a não derramar meu sofrimento na xícara de ninguém. Decidi arrumar a casa inteira, como quem prepara uma trincheira. Tirei poeira de prateleira, limpei janelas, troquei as flores, alinhei os álbuns de fotografias. Cada gesto sussurrou uma oração. Augusto sempre dizia que uma casa limpa põe ordem na cabeça. O pano úmido passou pelo tampo do aparador e, num relance, vi nosso reflexo no vidro da moldura. Eu do lado dele, mais jovem, segurando Daniel bebê. 3 sorrisos, 3 promessas. Toquei o rosto de Augusto na foto e prometi outra vez honrar o que planejamos. O interfone tocou perto do meio-dia. Meus dedos gelaram. Atendi. A voz do meu filho preencheu o fone com uma pressa que não combinava com ele. Mãe, estou indo aí. Precisamos conversar. Desligou sem esperar resposta. O peito mudou de ritmo. Coloquei água para ferver e acendi o fogão como quem ergue uma pequena fogueira numa noite de frio. Daniel chegou sem olhar em volta, sem reparar no cheiro de café. Sentou-se, largou o celular sobre a mesa, cruzou os braços. O rosto dele tinha sombras que eu não conhecia. A Clara me contou que você recusou um acordo. A palavra acordo veio carregada de ameaça. Daniel, não havia acordo. Havia exigência. Ele aproximou o tronco da mesa como se quisesse avançar sobre algo que o impedia de respirar. Você não confia em mim. Não era pergunta, era sentença. Confio no filho que criei, mas tenho medo do mundo que te cerca hoje. Ele riu sem humor. O riso que antecede o abismo. O mundo que me cerca é a minha família, minha esposa, nossos planos. Você acha que tudo isso se sustenta só de ar? Abri os braços lentamente. Tudo isso sempre se sustentou de trabalho. O seu pai não devia 1 centavo para ninguém. Eu também não devo. E não devo explicações sobre o que é meu até o fim da minha vida. Ele inclinou a cabeça, como quem leva um golpe e disfarça a dor. Então é isso. Você vai guardar tudo. Vai me tratar como estranho. Vai preferir sua palavra à lei. A lei está do meu lado, Daniel. O testamento é claro. E a palavra do seu pai também. E a minha palavra vale o quê? Quando ela não é sua, vale pouco. O silêncio bateu na mesa como um livro pesado. Ele pegou o celular, levantou-se e caminhou até a janela. Por um instante, o sol atravessou o rosto dele e eu vi o garoto de antigamente, aquele que pedia desculpas antes mesmo de errar. Logo, o sol se moveu e o homem voltou. Eu não queria chegar nisso, mãe, mas a Clara entrou com uma notificação extrajudicial. Vão te chamar para uma reunião. É melhor aceitar um acordo agora. Diga a ela que me procure por meio do meu advogado. Então é guerra. Não, é defesa. Ele guardou o celular no bolso e caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se.
Você sempre escolheu o silêncio. Agora o silêncio vai te cobrar caro. As palavras ficaram suspensas no ar, como poeira que não desce. O portão bateu e a casa tremeu por dentro. No fim da tarde, chamei o advogado de Augusto. O doutor Henrique falava devagar, pesando cada termo, e tinha um respeito quase antigo por promessas escritas. Dona Isabel, recebi a notificação. Querem uma reunião em caráter de conciliação. Nada obrigatório. Nenhum juiz está convocando, mas costuma ser um ensaio de litígio. O que recomenda? Que a senhora não vá sozinha e que não ceda em nada que contrarie a vontade do seu marido. O testamento resiste. A pressão emocional, nem sempre. Eles acham que podem me dobrar na sala de reunião. É a tática. Fazer parecer inevitável. Repetir a mesma mentira até cansar a verdade. Desliguei e caminhei até o quarto. Abri a gaveta onde guardo as cartas de Augusto. Havia uma ainda por abrir, com o lacre que ele gostava de usar nos envelopes importantes. Meu coração bateu 3 vezes antes que eu tivesse coragem de romper o selo. A letra dele me alcançou com a calma de sempre. Isabel, se você está lendo esta carta, é porque o tempo já nos separou aqui e nos uniu na memória. O que escrevi no testamento não é frieza, é cuidado. Nosso filho precisa aprender o peso do próprio passo. Proteja o que construímos. Proteja a si mesma. E, sobretudo, proteja o amor que você sente por ele, para que o dinheiro não o devore. Não confunda amor com concessão. Em hora de vendaval, âncora não pede licença para segurar o casco. A carta se tornou um abrigo de silêncio bom. Guardei-a junto ao peito por um longo minuto e depois a deitei de volta no envelope, como quem devolve um pássaro ao ninho. 2 dias depois, entrei na sala envidraçada do escritório de conciliação. O ar tinha cheiro de papel novo e tinta cara. Clara já estava lá, impecável. O advogado, do outro lado, com uma pasta que parecia um cofre. Daniel, sentado à beira da mesa, com um copo d'água que ele não bebia. Eu estava com o doutor Henrique, que cumprimentou todos com educação firme. A mediadora explicou o rito, distribuiu folhas, pediu serenidade. A serenidade alheia é um convite para o desespero da gente. Respirei e mantive os olhos em Clara. Ela sustentou o olhar. Quem recua primeiro entrega terreno. Dona Isabel, começou a mediadora, estamos aqui para construir pontes. Eu atravessei muitas pontes nesta vida, respondi. Algumas eram de verdade, outras desabavam sob os meus pés. Prefiro o chão de pedra. Clara pousou as mãos uma sobre a outra. Ninguém quer prejudicar ninguém. Só queremos o que nos cabe. A herança é da família. O Daniel é herdeiro. Eu sou esposa dele. Temos planos, temos um futuro. Futuro não se sustenta em dinheiro alheio, disse sem elevar a voz. O advogado abriu a pasta. Nossa proposta é simples. Uma transferência inicial de uma quantia razoável para a aquisição de um imóvel e abertura de um negócio. Nada que atrapalhe a vida da senhora. Em contrapartida, abrimos mão de litigar. Quanto? Perguntou o doutor Henrique. 50 milhões. A sala pareceu perder teto. O número ficou flutuando, maior do que a cidade inteira. Eu encarei o advogado e respondi apenas com uma pergunta. 50 milhões de quê? De respeito. Clara apertou os lábios. 50 milhões de direitos. É o mínimo diante do que sabemos que existe. Vocês sabem pouco, respondi. E o pouco que sabem veio de onde não deviam ter buscado. Daniel se mexeu na cadeira, desconfortável. Mãe, por favor, é só um começo. Podemos revisar depois. É para evitar desgaste. Olhei para o meu filho e procurei a última linha de infância no rosto dele. Procurei o menino do joelho ralado. O menino não estava. Falei para o homem. Se o preço para não me desgastar é comprar a sua paz com dinheiro que não te pertence, prefiro me cansar. A mediadora pediu um intervalo. Fui ao banheiro lavar o rosto. Não quis olhar no espelho. Voltei para a sala com o coração em marcha lenta. O doutor Henrique falou por mim. Não há acordo nos termos apresentados. Minha cliente não aceita pagar para evitar uma ameaça infundada. O testamento é claro. Se houver ação, responderemos. O advogado de Clara fechou a pasta devagar, como quem guarda uma lâmina. Lamentável. A senhora poderia ter escolhido o caminho da harmonia. Harmonia que esmaga uma mãe não é música, respondi. Saímos.
O corredor parecia mais longo. Daniel veio atrás de mim. Pegou meu braço de leve. O toque ainda era o do meu menino. Por um instante quase voltei os passos. Mãe, fala comigo. Eu não quero brigar com você. Então, não brigue. A Clara só quer segurança. Ela tem medo. Quem tem medo se aproxima. Quem tem ambição avança. Você escolheu de qual lado fica. Ele soltou meu braço, como se eu fosse ácido. Seus olhos marejaram por um instante, depois secaram. Você vai se arrepender. Talvez. Mas não vou me vender. Naquela noite, a cidade amanheceu dentro de casa. O barulho de carros, buzinas distantes, vozes cruzando o ar. Eu não dormi. O corpo queria cama, a alma queria chão firme. Fiz café às 5, sentei na varanda e escutei a claridade nascer atrás das árvores. Um bem-te-vi cantou em cima do muro. Parecia um recado simples de um mundo que não mede fortuna. Às 9, o telefone tocou outra vez. Era o banco. Avisaram que alguém tentara acessar informações minhas e que, por segurança, bloquearam temporariamente o canal. Agradeci e desliguei. Olhei para o céu e disse em voz alta que não tremeria. Às 11, bateu o portão. Dona Estela, com uma sacola de pão quente e olhos de mãe. Trouxe pão e trouxe oração. Você não vai enfrentar isso sozinha. Abri a porta para ela. Às vezes, Deus fala com voz de vizinha. Passamos a tarde revisando papéis com o Dr. Henrique. Ele trouxe cópias do testamento, dos inventários, dos registros de imóveis, de tudo o que a lei exige para lembrar quem é dono de quê. Aqui está a fortaleza, disse ele, no papel e no tempo. E aqui, respondi, está a minha. Toquei o peito. No começo da noite, Daniel me mandou uma mensagem curta, quase um telegrama. Estou indo aí. Meu corpo reagiu inteiro. Fiz chá de camomila, arrumei a sala. Quando ele entrou, vinha sem raiva. Vinha como quem carrega um saco de pedras e quer largar o peso no chão de casa. Mãe, eu sinto muito. As coisas saíram de controle. Elas só mostraram quem controla quem. Ele sentou. Eu devia ter te defendido na reunião. Devia, mas não defendeu. Agora me diga por quê. Ele demorou para falar. Quando falou, foi como um nó que se desfaz devagar. Eu devo dinheiro. Investi num projeto que não deu certo. O sogro da Clara me apresentou. Achei que era sólido. Assinei garantias. A dívida venceu. Eles pressionam. A Clara disse que resolveria. Ela acha que esse dinheiro que você tem é uma espécie de correção de rota da família. Eu achei que seria provisório, que você não sentiria. Senti o chão girar e parar no mesmo lugar. Quanto? Ele falou o número. Não repetiu. O número era grande o suficiente para esconder um estádio e pequeno o bastante para caber na ambição de alguém apressado. Respirei e olhei para a janela. Você não precisava de atalhos. Precisava de paciência. Eu sei. O seu pai ensinou. Você não ouviu. Eu sei. E agora quer que eu pague a conta da surdez. Eu quero que me enxergue, que confie que eu posso consertar. Só preciso de tempo. A Clara achou outro caminho. Eu fui com ela. O caminho dela é sobre o meu corpo, Daniel. Tremendo ou firme, é sobre mim. Eu não vou deitar nesse chão. Ele chorou como um homem que quer esconder o choro e não consegue. Eu me levantei devagar, trouxe um copo d'água, encostei a mão no ombro dele. A pele do meu filho ainda era meu lugar. Ele segurou minha mão com força, como fazia quando tinha febre. Eu não queria perder você, disse. Então não se perca de si, respondi. Eu te espero do lado certo. Ficamos em silêncio até a noite aprumar. Ele se levantou, respirou fundo e me prometeu que resolveria sem passar por cima de mim. Não prometeu que a Clara desistiria. Não prometeu que o sogro dela recuaria. Só prometeu que tentaria, e às vezes a tentativa já é uma forma de amor. 2 dias depois, recebi em casa um envelope grosso. A capa tinha o brasão do tribunal. A petição inicial veio fria e impecável. Requeriam a revisão do testamento, a antecipação de valores, a criação de um usufruto compartilhado. Tudo travestido de justiça, tudo costurado em mentira elegante. No fim, havia uma lista de nomes, entre eles o do sogro de Clara, que surgia como conselheiro e fiador de negócios do casal. O desenho da rede, enfim, aparecia no papel. Liguei para o Dr. Henrique. Ele me ouviu até o fim, sem pressa. Nós vamos responder ponto a ponto. O papel deles é barulho. O nosso é fundamento.
Fique firme. Saí para o quintal. O céu estava limpo. A lua deslizava lenta. O cheiro de terra molhada subia do canteiro de manjericão que eu plantei com o Daniel quando ele tinha 6 anos. Ele dizia que o manjericão protegia o molho de tomate do azar. Eu sorri sozinha. O azar anda sempre atrás da pressa. O amor anda devagar, mas chega. No dia seguinte, Clara me mandou uma mensagem. O texto era polido, a intenção era pedra. Isabel, sei que recebeu a petição. Lamento ter chegado a isso. Minha família não brinca com responsabilidades. Vamos levar o processo adiante. Ainda assim, deixo aberta a possibilidade de acordo por um valor menor, a fim de preservar o vínculo. Li a palavra vínculo como quem lê uma palavra estrangeira mal traduzida. Respondi curtamente. O vínculo que me interessa não se compra. À tarde, bateram no portão. Era um motoboy com uma caixa. Dentro, um buquê de flores brancas e um cartão sem assinatura. O cartão dizia 2 frases. A primeira era doce. A segunda, faca. Que a paz esteja na sua casa. A paz custa menos do que você imagina. Coloquei as flores num vaso e deixei o cartão no lixo. Algumas mensagens merecem o silêncio do saco preto. 3 dias se arrastaram em reuniões com o advogado, coleta de documentos, conversas com o contador. Em cada papel, a sombra do passado do meu marido se erguia para me proteger. A fortaleza, de fato, estava no tempo. Ele havia preparado os pilares. Eu só precisava segurar as escoras. No final da semana, Daniel me procurou novamente. Chegou mais magro, mais pálido, mais calado. Sentei com ele na varanda. O vento mexia nas folhas do ipê. Falei com a Clara, disse. Eles não vão recuar. O sogro quer a vitória pública. Ele disse que só aprende quem apanha no jornal. Eu não concordo. Eu tentei. Perdoa. Perdoa não é cheque em branco, respondi. É chance de recomeço. Eu vou recomeçar. Só preciso sair desse laço. Então corte. Ele olhou para o chão, para as próprias mãos. Quando levantou o rosto, eu entendi que a vida o havia empurrado até a borda. Ele não teria mais para onde ir sem saltar. Mãe, eu preciso te pedir uma coisa. Não é dinheiro. É presença, na audiência. Eu não quero estar do lado errado do salão. O salão inteiro sabe onde eu fico, respondi. Eu fico atrás da verdade. Eu sei. No dia marcado, caminhei pelo corredor do fórum como quem atravessa um rio caudaloso por uma ponte estreita. O som dos passos estalava nas paredes. Eu segurava a bolsa contra o peito, não por medo de perder o que havia dentro, mas por saber que ali estava a carta de Augusto, meu talismã de coragem. Entramos. Do lado oposto, a fileira deles, Clara, impecável, o sogro, com um sorriso de quem tem certeza do resultado antes do apito, o advogado com olhos de lâmina, Daniel, dividido entre os 2 mundos, sentado no meio, como uma bússola girando sem norte. O juiz entrou. A audiência começou. O advogado deles falou por 20 minutos com a precisão de quem abre um relógio e aponta engrenagem por engrenagem. Falou em equidade, falou em expectativa legítima, falou em papel social da fortuna. O discurso era bonito, a intenção, feia. O doutor Henrique levantou-se. Não brilhou, não encenou. Ele sustentou colunas, mostrou datas, anexos, cláusulas, a vontade livre e inequívoca de Augusto. Falou da minha idade, da minha dependência do patrimônio para manter a vida construída, da expressão cristalina do testamento sobre o momento da transferência ao único herdeiro legítimo, e disso também fez prova. O juiz ouviu sem interromper. No fim, o magistrado marcou prazo para manifestações e recusou pedidos de urgência. Não haveria antecipação de nada. Nenhum centavo mudaria de mão naquele momento. Saímos. No corredor, Clara passou por mim e murmurou quase sem mover os lábios. Oh, você ganhou tempo. Eu sei esperar. Eu respondi sem olhar para ela. O tempo é amigo de quem dorme tranquila. Daniel se aproximou. Os olhos dele diziam obrigado e desculpa ao mesmo tempo. Eu toquei o braço dele e disse apenas que iria para casa preparar sopa. Ele sorriu, como quem encontra abrigo do lado de dentro de uma tempestade. Naquela noite, enquanto a sopa fervia devagar, a campainha tocou outra vez. Quando abri, encontrei um envelope sem remetente no capacho. Dentro, cópias de e-mails. Conversas entre o sogro de Clara e um investidor qualquer. Brestavam termos sobre pressão, sobre usar a imagem de Daniel, sobre reverter ativos pela via do medo.
Alguém havia colocado aquilo ali com uma intenção que eu ainda não entendia. O Dr. Henrique pediu que guardássemos sigilo e anotássemos o horário do recebimento. Podia ser arma, podia ser armadilha, podia ser a primeira rachadura no paredão deles. Fechei a porta, desliguei o fogo, servi a sopa e sentei na mesa com a carta de Augusto ao lado do prato, como companhia de vigília. A casa respirou comigo. Eu não estava imune à dor. Eu estava em pé. E às vezes, estar em pé é a única vitória possível no meio do dia. Do lado de fora, o vento varreu a rua, trouxe um cheiro de chuva. Do lado de dentro, eu alinhei os talheres, dobrei o guardanapo, esvaziei a mente como quem prepara o campo para as próximas pegadas. O amor que tenho pelo meu filho não diminuiu 1 centímetro. Ele só aprendeu a ficar em pé no lugar certo, do meu lado, não contra mim. Na manhã que nasceu depois desse dia, recebi a ligação que mudaria o rumo da guerra. A voz do outro lado era a de uma mulher. Falava baixo, atropelando sílabas, como quem decide coragem no meio da frase. Dona Isabel, eu trabalhei no escritório do sogro da senhora Clara. Não posso me identificar, mas posso dizer que a senhora não está lutando só contra uma ideia. Está lutando contra um plano. Eles queriam isso desde antes do casamento. Eu tenho provas de que tudo começou muito antes. Se a senhora quiser, eu entrego. A linha ficou muda por 1 segundo. O sangue correu mais rápido. Eu segurei firme o telefone e disse sim. A voz suspirou, aliviada. Marcamos um lugar, um horário. Uma esquina de cidade grande onde ninguém repara nos passos de ninguém. Eu desliguei e olhei para o retrato de Augusto na estante. O olhar dele parecia aceso. Pela primeira vez desde o começo de tudo, senti que a maré podia virar. Não porque o dinheiro defendesse alguém, mas porque a verdade decidiu se levantar. Foi assim que terminou aquele dia, com a sensação de que a casa inteira, a rua inteira, a cidade inteira respiravam, esperando o próximo movimento. E ele viria, e ele traria nomes, datas, rastros, e ele abriria uma porta que não dava para trás. O que encontrei naquela esquina, no entanto, não era o que eu esperava. Era mais fundo, e tinha o rosto de alguém que eu conhecia. E é com isso que começa o próximo capítulo. Antes de continuar, quero te pedir uma coisa. Se você gosta do nosso conteúdo, das histórias que contamos aqui e quer nos ajudar a seguir contando verdades como esta, se inscreva no canal. Isso ajuda muito mais do que você imagina. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu a seguir. Naquela manhã, o sol nascia por trás das janelas com a mesma lentidão de quem não quer ver o que vem pela frente. Depois da ligação misteriosa, eu passei a noite sem dormir. Cada ruído da casa me fazia estremecer. O relógio da parede marcava 6h30, quando decidi levantar e me preparar. A mulher ao telefone, a que disse trabalhar para o sogro de Clara, havia marcado um encontro às 10, em um café antigo no centro da cidade. O coração batia acelerado, como se pressentisse que a verdade estava perto, mas coberta de espinhos. Escolhi uma roupa simples, amarrei o cabelo e coloquei a carta de Augusto dentro da bolsa. Não por superstição, mas porque ela era minha armadura. O trajeto até o café pareceu um filme antigo. As pessoas passavam apressadas, os ônibus buzinavam, o cheiro de pão fresco se misturava ao diesel. Mas dentro de mim, o tempo andava em câmera lenta. Cada passo pesava. Cada olhar parecia observar demais. Quando entrei no café, o sino da porta tilintou e a encontrei sentada no canto, de costas para a vitrine. Cabelos curtos, óculos escuros, uma xícara já fria diante dela. Aproximei-me com cautela. "Sou Isabel", disse. Ela levantou a cabeça e por um instante hesitou em falar. Depois tirou os óculos e revelou olhos cansados, marcados por noites mal dormidas. "Meu nome é Raquel. Trabalhei por 3 anos com o Sr. Rubens, o pai da Clara." Sentei. O coração batia tão alto que parecia ecoar dentro da bolsa. "O que você quer me mostrar?" perguntei. Raquel abriu uma pasta de papel pardo. De dentro, tirou cópias de e-mails, transferências, extratos e uma planilha impressa com datas e nomes. "Eles planejaram tudo, Dona Isabel. O casamento, o processo, até a dívida do Daniel. Nada foi por acaso. O Sr. Rubens viu uma oportunidade e empurrou a filha para dentro da sua família. A ideia era simples: seduzir o herdeiro, esperar o testamento ser revelado e depois atacar." Por alguns segundos, o ar sumiu. As palavras dela atravessaram minha mente como lâminas.
Você está dizendo que tudo foi armado? Raquel assentiu. Sim, e há mais. Daniel assinou contratos falsos sem saber. O sogro dele usou o nome dele como avalista em negócios fantasmas. Quando tudo desmoronasse, o plano era forçá-lo a recorrer ao dinheiro da senhora. O chão pareceu se mover. Meu filho, aquele mesmo menino que um dia trouxe flores arrancadas do quintal para me pedir perdão por quebrar um vaso, agora era peça num tabuleiro podre. Peguei os papéis. As datas batiam com as viagens, com os silêncios, com as visitas frias. Tudo fazia sentido. Por que me ajudar? Perguntei. Raquel abaixou o olhar. Porque eu vi demais, e porque ele também me destruiu. O senhor Rubens me ameaçou quando descobriu que eu sabia, mas eu guardei cópias de tudo. E quando soube da audiência de vocês, entendi que ele ia mais longe do que eu imaginava. Ficamos em silêncio. O som das xícaras se chocando e o burburinho das conversas pareciam vir de outro mundo. Ali, naquela mesa, o tempo parou, e eu vi a face do inimigo que eu nunca tinha nomeado. Você tem coragem de testemunhar? Perguntei. Ela respirou fundo. Tenho, mas preciso de proteção. Eles me vigiam. Tenho medo. Prometi que o advogado cuidaria disso. Troquei números, agradeci e saí com os papéis dentro da bolsa, sentindo que carregava dinamite. Do lado de fora, o sol já estava alto, mas dentro de mim tudo era sombra. O asfalto parecia vibrar sob os pés. Peguei o celular e liguei para o Dr. Henrique. Preciso te ver, urgente. Ele me recebeu no escritório em menos de 1 hora. Quando mostrei os documentos, ele passou as mãos no rosto e disse: Meu Deus, isso muda tudo. Eles armaram para cima do meu filho, para cima de mim. Desde o começo. Isso é mais do que uma briga por herança, dona Isabel. É fraude, é crime, mas precisamos agir com cuidado. Se mostrarmos tudo de uma vez, eles podem fugir. Enquanto ele lia, meu pensamento voltava a Daniel. Como ele reagiria se soubesse? Será que entenderia? Ou defenderia aquela mulher até o fim? Deixei o escritório com a cabeça latejando. A chuva começava a cair, fina, fria. Naquele caminho de volta, lembrei de algo que Augusto dizia. A verdade é como o vento. Ninguém a segura, mas muitos tentam tapar as janelas. Pois bem, agora o vento estava soprando forte, e eu não ia fechar janela nenhuma. Quando cheguei em casa, encontrei Daniel parado na varanda. Parecia cansado, os olhos vermelhos. Mãe, precisamos conversar. Sim, e eu também tenho algo para te mostrar. Entramos. Coloquei os papéis sobre a mesa. Ele folheou, confuso. O que é isso? Provas, Daniel. Da Clara, do seu sogro, de tudo. Ele começou a ler, e à medida que as linhas avançavam, o rosto dele perdia a cor. Não, não pode ser. Ela não faria isso. Fez, e você foi a isca. Daniel se levantou de repente. Andava de um lado para o outro, passando as mãos no cabelo, murmurando palavras que eu não entendia. Depois parou, respirou fundo e disse: Eu preciso ver isso de perto. Preciso confrontá-la. Daniel, cuidado, eles são perigosos. Não vá sozinho. Mãe, é minha vida. Deixa eu tentar entender o quanto me mentiram. Ele saiu às pressas, sem me deixar terminar a frase. O portão bateu, e naquele som, senti que algo muito maior estava prestes a acontecer. Eu sabia que aquela verdade que Raquel havia trazido tinha rosto, nome e endereço, e que agora meu filho ia olhar esse rosto bem de perto, sem saber que poderia não voltar o mesmo. Daniel saiu com passos duros, e o som do motor do carro se afastando foi como uma contagem regressiva dentro do meu peito. Eu fiquei parada no portão, segurando o ferro frio, tentando respirar. O céu estava pesado e as nuvens pareciam arrastar o mundo inteiro com elas. Eu sabia que ele não devia ir sozinho, mas também sabia que nada o impediria. Há momentos em que uma mãe entende que já não é bússola, apenas abrigo, e o filho precisa se perder para talvez voltar. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Henrique. Ele foi até ela. Não vai esperar o processo nem as provas. Vai direto para o confronto. Do outro lado da linha, a voz do advogado veio tensa. Isso é perigoso. Eles são calculistas, dona Isabel. O sogro, principalmente. Mantenha o celular perto e, se ele ligar, grave tudo. Assenti em silêncio, e o silêncio durou uma eternidade. Daniel chegou à mansão do sogro no fim da tarde. Clara o esperava na varanda com o mesmo olhar que um dia o encantou e agora o feriria.
Precisamos conversar, ele disse. Eu também acho. Entraram. Ela serviu café como se fosse uma tarde comum, mas o cheiro de pólvora pairava invisível no ar. Você mentiu para mim, Clara. Sobre o quê? Sobre tudo. As dívidas, os contratos, meu nome usado como garantia. E agora descubro que meu pai e minha mãe eram parte de um plano de vocês. Ela o observou em silêncio, depois deixou a xícara cair de leve sobre o pires. Daniel, você é tão ingênuo. O chão pareceu ceder sob os pés dele. Então é verdade. A verdade depende de quem conta. A porta se abriu. Rubens, o sogro, entrou com o mesmo sorriso que eu ouvira descrever, o de quem acha que a justiça é apenas um detalhe caro. Filho, não se exalte. O mundo dos negócios é feito de oportunidades. A sua mãe teve sorte. Você não pode viver de migalhas sentimentais. Daniel deu um passo à frente. A minha mãe tem honra, algo que nenhum de vocês entenderia. Rubens riu, baixo, quase paternal. Honra não paga dívida. Mas compra paz, e isso vocês nunca vão ter. Clara se levantou. Você não entende. Se ela tivesse dividido desde o começo, nada disso seria necessário. Necessário? Gritou ele. Você chama destruir a minha mãe de necessário? Ela hesitou por um segundo, e foi nesse breve instante que Daniel percebeu. Atrás daquela mulher que dizia amá-lo, havia apenas cálculo. O amor era só um investimento, e ele havia vencido o prazo de retorno. Enquanto isso, em casa, eu não conseguia parar de andar pela sala. O relógio marcava 7:30. O vento soprava pelas frestas e as cortinas dançavam como se alguém passasse por elas. Cada som parecia um aviso. O celular tocou. Era Daniel. Atendi tremendo. Mãe, você tinha razão. Você está bem? Onde está? Saindo da casa deles. Eu gravei tudo. Tudo. Eles admitiram o plano. Eu vou te mandar agora. A ligação cortou. Minutos depois, o áudio chegou. Ouvi as vozes, nítidas, Rubens rindo, Clara justificando, e a voz do meu filho dizendo com a alma despedaçada: o amor de vocês sempre teve preço. Senti lágrimas descerem, mas eram lágrimas quentes, não de dor, mas de fúria contida. Eles haviam armado um império de mentiras, mas agora eu tinha o mapa inteiro. Enviei o áudio ao Dr. Henrique, que respondeu quase de imediato. Isso é ouro. Temos provas de conspiração, manipulação e má-fé. Amanhã cedo, vamos ao tribunal. Naquela noite, Daniel voltou para casa. Os olhos dele estavam inchados, o rosto abatido. Ficamos sentados em silêncio por muito tempo, apenas ouvindo o som do vento. Mãe, me perdoa por tudo. O perdão já estava pronto antes do erro, meu filho. Ele encostou a cabeça no meu ombro. Senti o mesmo peso leve de quando ele era criança. Eu prometo que não vou deixar eles tocarem no que é do pai, nem em você. Não prometa nada, só se mantenha do lado certo. Ficamos assim até o sono chegar, mas o destino, esse velho contador de histórias, ainda não tinha terminado. Na manhã seguinte, fomos juntos ao tribunal. O advogado já nos esperava com os documentos e o áudio impresso em laudo. Enquanto esperávamos a audiência ser marcada, um estagiário entrou apressado. Doutor Henrique, saiu uma notícia. Acho que a senhora precisa ver. Era uma manchete de jornal digital. Empresário Rubens Farias é investigado por fraude e lavagem de dinheiro. A foto dele estampava a tela ao lado de Clara, em um evento social. Meu coração bateu forte. A verdade, enfim, começava a ter rosto, e o rosto deles agora estava exposto para o mundo. O advogado sorriu pela primeira vez em semanas. A justiça está chegando mais rápido do que esperávamos. Daniel segurou minha mão. Parece que o vento virou, mãe. Não, filho, é só o eco da verdade que sempre esteve soprando. Eles só tentaram calar. À noite, quando voltei para casa, sentei na varanda e olhei para o horizonte. As luzes da cidade piscavam e o ar cheirava a chuva nova. Pensei em Augusto. Pensei em tudo que havíamos construído. Não só as paredes, mas os princípios. E percebi que, mesmo depois de morto, ele ainda me protegia. O testamento era mais do que um documento. Era uma lição. O amor verdadeiro não se mede pelo que se dá, mas pelo que se defende. E eu havia defendido o que era nosso, com silêncio, com lágrimas e com coragem. Mas, no fundo,
Eu sabia que aquela guerra ainda não tinha acabado. Porque os que vivem de mentira sempre tentam uma última cartada. E Clara, ferida e exposta, ainda tinha veneno o bastante para tentar reverter o destino. E foi justamente essa tentativa que quase me custou a vida. A verdade tinha vindo à tona, mas com ela veio o eco de um perigo que eu ainda não compreendia. Naquela semana, tudo parecia calmo demais. E a calma, eu aprendi, é o disfarce preferido do caos. Daniel começou a se recuperar. Dormia melhor, comia um pouco mais, tentava reconstruir os pedaços da própria dignidade. Eu via o esforço dele e sentia orgulho, mesmo entre as ruínas. O processo de Clara e do sogro agora tinha virado contra eles. A imprensa começou a investigar. O nome de Rubens se espalhou pelos noticiários e as empresas dele começaram a despencar. Mas dentro de mim, o instinto dizia que não era o fim. Era só o silêncio antes da tempestade. Na quinta-feira, enquanto eu regava as plantas, o interfone tocou. A voz era familiar, mas fria. Dona Isabel, é uma entrega, precisa assinar. Fui até o portão. Não havia nenhum uniforme de entrega, apenas um homem de terno cinza, chapéu e um envelope nas mãos. Assinatura aqui, por favor. Peguei o envelope. Assim que ele virou a esquina, rasguei o lacre. Dentro havia uma única folha, com letras recortadas de revista, coladas em linha. Você destruiu a vida dela. Agora verá o que é perder tudo. O papel tremia nas minhas mãos. Entrei, fechei a porta e sentei. O medo é um bicho mudo, mas de olhos abertos. Liguei para o Dr. Henrique e contei. Ele me pediu para fotografar o bilhete e enviar. Vamos registrar ocorrência, isso é ameaça. Mas eu sabia. Aquela frase não era só intimidação, era aviso. 3 dias depois aconteceu. Era domingo. Daniel saiu cedo para visitar um amigo do pai em Campinas. Eu fiquei em casa preparando o almoço quando percebi o cheiro. Um cheiro forte, químico. Corri até a cozinha, o gás estava aberto. Fechei a válvula com as mãos tremendo. As janelas estavam fechadas, todas, e eu tinha certeza de que as deixara abertas pela manhã. O coração disparou. Peguei o telefone e disquei para Daniel, mas a ligação não completou. Depois para o advogado. Ele atendeu de imediato. Saia de casa agora. Vá para algum lugar público. Estou mandando alguém. Peguei a bolsa, as chaves e saí. O vento quente da rua bateu no rosto como se me devolvesse o ar que eu não tinha. Fui até a praça em frente à igreja e sentei num banco. As mãos suavam, o corpo tremia, mas eu estava viva. Minutos depois, um carro preto parou. Era o Dr. Henrique. Vamos para a delegacia. Não dá mais para fingir que isso é coincidência. No caminho, o celular vibrou. Mensagem desconhecida. Apenas uma foto. A fachada da minha casa, tirada naquela manhã. E logo abaixo, aviso não dado é lição não aprendida. Na delegacia, o delegado ouviu tudo, anotou e garantiu proteção policial. Vamos investigar. Isso é tentativa de homicídio. A senhora teve sorte. Mas eu não acreditava em sorte. Acreditava em aviso divino. Alguém, talvez Augusto, ainda me segurava pela mão invisível. Nos dias seguintes, fiquei hospedada em um hotel simples, com escolta discreta. Daniel voltou e quase desabou quando soube. Mãe, ela tentou te matar. Ainda não sabemos. Sabemos sim. Isso tem a assinatura dela. Vi o ódio nos olhos dele e temi. O ódio é um espelho do amor traído. Daniel, ouça. A justiça está fazendo o trabalho dela. Não se manche por quem já se destruiu sozinha. Ele respirou fundo, engolindo as lágrimas. Ela precisa pagar. E vai, mas não pelas suas mãos. 2 dias depois, a notícia chegou. Rubens Farias havia fugido do país. A polícia emitiu mandado de prisão. Clara, por outro lado, havia desaparecido. Deixou a casa, o carro e um rastro de dívidas e investigações. Mas eu sabia que ela não fugiria assim. Mulheres como ela não aceitam perder. Elas esperam, observam e voltam quando acham que o inimigo abaixou a guarda. E eu ainda não sabia que ela já tinha voltado. Naquela sexta-feira, voltei para casa com escolta. O ar estava parado, o portão coberto de poeira. Entrei devagar, como quem pisa num templo abandonado. Tudo estava igual e, ao mesmo tempo, diferente. Sobre a mesa da sala, um envelope.
sem remetente. Dentro, uma foto, eu e Daniel, tirada no dia da audiência. E, no verso, uma frase escrita à mão: a justiça tem preço, e eu ainda tenho a conta. Segurei a foto por longos minutos. O medo virou raiva, e a raiva virou decisão. Liguei para o Dr. Henrique. Cansei de me esconder, cansei de esperar. Quero que você vá até o juiz, entregue tudo, as provas, o áudio, os papéis da Raquel. Quero ver o nome deles na sentença. Ele hesitou. A senhora está certa disso? Mais certa do que nunca. Eles mexeram com o que é sagrado. Agora vão aprender o que é verdade. E foi assim que, numa manhã fria, eu pisei de novo naquele tribunal. Mas dessa vez não era ré nem refém. Era testemunha de mim mesma, de uma mulher que se negou a vender a alma, nem pelo amor do filho, nem pelo peso do dinheiro. Quando o juiz leu a decisão liminar, o som da caneta parecia um trovão. Todas as ações contra mim estavam anuladas. As investigações contra Rubens e Clara seguiriam em regime fechado. Olhei para Daniel. Ele chorava, não de tristeza, mas de libertação. Naquela tarde voltamos para casa. A chuva caía fina e o som das gotas no telhado parecia uma oração. Sentei na poltrona, olhei em volta e, pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Mas quando fui fechar a janela, vi um carro parado do outro lado da rua. Vidros escuros, motor ligado. E por um segundo, juro que vi os olhos dela atrás do vidro. O carro parado do outro lado da rua parecia uma sombra materializada. O motor ligado fazia o chão vibrar de leve, e o som constante daquele ronco baixo atravessava a janela como uma lembrança ruim que insiste em voltar. Fiquei imóvel, observando. As cortinas balançavam com o vento, e por um segundo a silhueta no banco do motorista se mexeu. Uma mecha de cabelo claro refletiu a luz do poste. O coração pulou dentro do peito. Clara. Apertei o celular na mão, mas não liguei para ninguém. Havia uma parte de mim que queria entender o que ela ainda buscava. Ela já tinha perdido o processo, a reputação, o marido fantasma que fugira com o dinheiro sujo. O que restava? A resposta veio quando a porta do carro se abriu. Ela saiu, vestida de preto, os saltos afundando na calçada molhada. Caminhou devagar até o portão, sem desviar o olhar. Vim me despedir, disse com a voz calma demais. Abri a porta. Não há nada aqui para você, Clara. Ela deu um passo à frente. Há sempre algo. Uma palavra, um perdão, um último olhar. Os olhos dela estavam fundos, a pele pálida, o sorriso ferido. Por um instante, parecia um fantasma pedindo passagem. Você destruiu tudo o que toquei, disse. Oh, meu pai preso, meu nome nos jornais, e ainda assim você vence. Não venci, só sobrevivi. Ela riu, um riso curto. Acha que a justiça acabou? Acha que esses juízes sabem o que é dor? Eles não conhecem perda. Eu conheço. Perda é o que se escolhe quando se troca amor por ambição. O silêncio se estendeu. A chuva começou a engrossar, escorrendo pelo rosto dela. Sabe o que mais dói, Isabel? Eu realmente o amava. Se amasse, não o teria usado. Ela balançou a cabeça. Você fala como se fosse santa, mas se fosse, não teria escondido o dinheiro. Escondi para protegê-lo, não para me proteger. Mentira. Escondeu porque queria poder. Aquela palavra atravessou o ar como um estalo. Poder. Poder de escolher o silêncio. Poder de não ceder. Talvez ela tivesse razão. Havia poder no meu silêncio. O poder de não ser corrompida. Clara respirou fundo, olhou para a rua vazia e, por um segundo, a dureza cedeu. Daniel ainda fala comigo às vezes. Ele tem pena, não amor. Ele ainda não te perdoou. Não há o que perdoar quando a verdade está viva. Ela deu meio sorriso. Então viva com ela, sozinha. Virou-se e voltou para o carro. Antes de entrar, olhou por cima do ombro. O dinheiro não é maldição, mas você fez dele uma. O carro partiu, desaparecendo na esquina. Fiquei parada, encharcada, observando as luzes vermelhas sumirem. A chuva caiu mais forte, lavando o ar, e pela primeira vez em meses, senti o cheiro de terra limpa. Talvez aquele fosse o fim, ou apenas a trégua antes de um novo começo. Voltei para dentro com as roupas coladas ao corpo. O relógio marcava quase meia-noite. Cada tic-tac parecia medir a distância entre o que ficou e o que eu ainda precisava encerrar. Peguei a carta de Augusto na gaveta.
aquela que já havia lido tantas vezes, e a coloquei sobre a mesa. Precisava ouvi-lo uma última vez, mesmo que em silêncio. A madrugada foi longa. O som da chuva foi se afastando até restar apenas o ruído leve do vento. Quando o dia começou a nascer, tudo estava quieto demais. Fiz café, sentei na varanda e deixei o sol frio tocar o rosto. Daniel chegou pouco depois. Mãe, a polícia encontrou o carro da Clara numa estrada. Ela foi levada. Está viva, mas parece que tentou fugir outra vez. Fechei os olhos por um instante. Que Deus tenha piedade dela. E de nós? Ele perguntou. Nós ainda temos o que reconstruir. Ela não. Ele se sentou ao meu lado, em silêncio. O vento balançava as folhas do ipê e as flores amarelas caíam no chão como pequenos pontos de luz. Eu nunca mais quero ouvir falar em dinheiro, mãe. O dinheiro não é o mal, Daniel. O mal é o vazio que ele preenche quando a alma está pequena. Ele assentiu, olhando para o horizonte. O advogado disse que, quando tudo acabar, o juiz vai liberar os bens do papai para você. Eu não quero mais falar sobre isso. Quero viver o que sobrou de tempo com calma. Plantar, cozinhar, dormir em paz. Daniel sorriu pela primeira vez em muito tempo. Acho que papai ficaria orgulhoso. Papai ficaria feliz por ver que você voltou a enxergar. Ficamos ali, lado a lado, enquanto o sol subia devagar. Depois de meses de ruído, de acusações, de medo, havia silêncio, mas um silêncio bom, de casa limpa. No meio da manhã, o telefone tocou. Era o doutor Henrique. Dona Isabel, o processo está encerrado. Todas as acusações caíram. O tribunal determinou restituição dos custos e indenização moral. A senhora está livre. Senti o corpo leve, quase flutuando. Livre, repeti devagar. Depois de desligar, deixei o telefone sobre a mesa e olhei para o retrato de Augusto. Conseguimos, meu amor. A emoção veio mansa, não como choro, mas como alívio. A guerra que começou com um segredo terminava com paz. À tarde, caminhei pelo jardim. As flores que pareciam murchas voltavam a abrir, e o cheiro de terra úmida enchia o ar. Peguei um punhado de sementes novas e as espalhei. Cada uma delas parecia um pedaço de esperança. Daniel apareceu na porta. O que está plantando? Recomeços. Ele riu e aquele som, simples, limpo, humano, foi o melhor pagamento que eu poderia ter. Quando a noite chegou, sentei na varanda e deixei a escuridão cair sobre mim como um cobertor. Olhei o céu e sussurrei. Amar não é dar tudo, Augusto. É saber quando calar, quando resistir. Fechei os olhos e sorri. O vento leve atravessou o quintal e por um instante tive certeza de que ele me ouvia. A história poderia ter sido outra. Mas talvez precisasse ser assim, para que Daniel aprendesse que o amor, quando posto à prova pelo dinheiro, só sobrevive se for verdadeiro. E o meu, mesmo ferido, ainda estava vivo. O amanhecer depois da tempestade tem um silêncio diferente. Não é vazio, é cheio de respiração. Foi assim que a casa me recebeu, respirando. As janelas abertas, o cheiro de café fresco e a luz filtrada pelas cortinas. Pela primeira vez em meses, o coração não se assustou com o próprio ritmo. Fui até o jardim. As flores que plantei na semana anterior começavam a abrir. Toquei a terra ainda úmida e senti que a vida, apesar de tudo, insiste. Talvez fosse isso o que Augusto quis me ensinar o tempo todo. Que o amor só vale se resistir ao tempo, ao medo e, principalmente, ao dinheiro. Daniel apareceu na varanda. Trazia 2 xícaras e aquele olhar manso que sempre me desmontou. O doutor Henrique mandou avisar que o juiz homologou tudo, mãe. Está oficialmente encerrado. Assenti. Então, enfim, podemos descansar. Sentamos no banco de pedra. Por alguns minutos, não falamos nada. O silêncio agora não pesava. Era abrigo. Depois de um tempo, ele disse, às vezes ainda sonho com ela. O tempo vai te curar. E a senhora? Eu não sonho mais. Rezo. Ele riu baixo. Acho que aprendi a diferença entre ter e ser. E qual é? Ter é medo de perder. Ser é aprender a ficar mesmo quando tudo cai. Sorri. Então você aprendeu o que o dinheiro nunca ensinou. Passamos a manhã cuidando do jardim, trocando lembranças antigas e inventando novas receitas. A vida voltava aos poucos, simples, como um rio que encontra de novo o curso certo. À tarde,
Sentei na mesa e comecei uma carta para o tribunal. Não de ódio, mas de gratidão. Não há fortuna maior do que a paz devolvida. Assinei com o meu nome inteiro, Isabel Duarte, e percebi que fazia tempo que não escrevia assim, completa. Quando a noite chegou, o céu se encheu de estrelas. Abri as janelas, deixei o vento entrar e senti o perfume das flores misturado ao som distante da cidade. Peguei o porta-retratos de Augusto, coloquei ao lado da cama e falei baixinho. Você estava certo. O silêncio me protegeu, mas a verdade me libertou. Fechei os olhos com a certeza de que ele sorria em algum lugar. A casa respirava comigo e a paz, aquela que parecia impossível, agora tinha endereço. Os meses que vieram depois foram diferentes de tudo o que eu já vivi. A vida parecia um terreno devastado, onde, aos poucos, a natureza voltava a brotar. Daniel se mudou para uma casa pequena, perto do mar. Disse que precisava de espaço para aprender a começar do zero. E eu entendi. Às vezes, o amor também precisa de distância para se reconstruir. Nos falávamos todos os dias, mas sem peso, sem culpa. Ele tinha reencontrado o trabalho, amigos antigos e um olhar que eu reconhecia, o do menino que acreditava no bem. A justiça seguiu seu curso. Rubens foi preso no exterior e extraditado. Clara, depois de meses desaparecida, firmou acordo com as autoridades e contou tudo: os negócios falsos, as manipulações, a tentativa de me intimidar. Mesmo assim, ao ouvir seu nome nas notícias, eu não senti triunfo. Senti pena, porque o vazio que mora em quem se alimenta de ambição é um buraco que o dinheiro nunca preenche. Com o tempo, comecei a devolver ao mundo parte do que ele me devolveu. Doei uma parte da fortuna para criar um projeto social em nome de Augusto, voltado para jovens aprendizes em construção civil. Quis que o legado dele voltasse a ser o que sempre foi: trabalho digno e futuro. O restante investi em pequenos negócios locais, floriculturas, padarias, oficinas, porque aprendi que o dinheiro precisa circular onde ainda há humanidade. A casa, que um dia me pareceu enorme e triste, voltou a ser lar. Os quadros de Augusto ainda estão nas paredes, mas agora há também novas fotos. Crianças sorrindo no projeto, Daniel segurando ferramentas e até uma imagem minha no canteiro de obras, com o cabelo preso e a roupa suja de terra. A paz tem cheiro de cimento fresco. De vez em quando, recebo cartas de pessoas que conheceram Augusto e lembram o quanto ele ajudava sem pedir nada em troca. Guardo todas em uma caixa azul junto com a carta original dele, aquela que salvou minha alma. Às vezes me pego pensando em Clara. O advogado disse que ela cumpre pena em regime aberto e tenta recomeçar em outra cidade. Não guardo ódio. O ódio aprisiona e eu já estive presa demais dentro do medo. Se um dia ela entender o que destruiu, talvez encontre a própria paz, não a que compra, mas a que se constrói em silêncio. Hoje, acordo cedo, abro as janelas e deixo a luz entrar. Faço café, ligo o rádio e escuto o som do mundo sem medo de más notícias. As plantas que plantei cresceram, fortes e coloridas. Toda manhã, rego as flores e repito para mim mesma a frase que se tornou oração: nada que o amor constrói pode ser levado pelo dinheiro. E é verdade. O dinheiro pode comprar conforto, mas não devolve o sono. Pode pagar advogados, mas não limpa a consciência. Pode erguer muros, mas não protege o coração. O que me salvou não foi o testamento, nem a fortuna. Foi o que ele representava. A lembrança de um amor vivido com dignidade. A herança que não cabe em números. À noite, gosto de sentar na varanda e olhar o céu. Parece o mesmo de quando Augusto ainda estava aqui, embora eu saiba que sou outra mulher. Mais velha, mais calma, talvez mais sábia. Aprendi que a vida testa o amor nas formas mais cruéis, e o verdadeiro amor, quando sobrevive, deixa cicatriz, mas também deixa luz. Quando o vento sopra, às vezes escuto um som leve entre as folhas do ipê. Quero acreditar que é ele me dizendo que está orgulhoso. E eu respondo, baixinho, com um sorriso: eu cumpri a promessa, meu amor. Guardei o que era nosso, guardei o que era certo. Depois fecho os olhos e deixo a noite passar, sabendo que o amanhã virá. Simples, silencioso e finalmente em paz. O tempo passou e aprendi que a paz não chega de repente. Ela vem devagar,
caminhando entre os escombros do que já fomos. Hoje, quando acordo e abro as janelas, o vento que entra não é ameaça, é companhia. A casa respira comigo. O mundo voltou a caber dentro do peito. Daniel vem me visitar todos os domingos. Traz pão quente, histórias novas e um olhar limpo, sem sombra. Às vezes ficamos em silêncio, ouvindo o rádio antigo de Augusto. Em outras, rimos de coisas bobas, como se o tempo tivesse voltado. Ele voltou a trabalhar com o que amava. Construções, projetos, pequenas reformas. Diz que gosta de ver algo nascer das próprias mãos. E eu entendo. Talvez seja o mesmo prazer que sinto ao ver as flores do jardim brotando, depois de tanto inverno. As pessoas do projeto social também vêm sempre. Meninos e meninas de todas as idades, filhos de pedreiros, de costureiras, de gente simples. Eles me chamam de Dona Isa e dizem que um dia vão construir casas tão bonitas quanto a minha. Eu rio e respondo: bonita é a casa onde mora o amor. Eles riem também, mesmo sem entender totalmente, mas um dia entenderão. Outro dia, encontrei uma carta na caixa do correio. Sem remetente. Dentro, um bilhete curto, escrito com letra trêmula. Obrigada por não ter me odiado. C. Fiquei parada com o papel entre os dedos, o coração apertado. Era dela. Não havia endereço, nem pedido, nem desculpa. Apenas gratidão. E foi o suficiente. Porque o perdão, às vezes, não precisa de palavras. Precisa apenas de coragem para reconhecer a dor que causamos. Guardei o bilhete junto das cartas de Augusto. Não como lembrança de um mal, mas como prova de que até o ódio pode cansar e virar arrependimento. Hoje, quando caminho pelo quintal, escuto os passarinhos e penso em tudo que vivi. Penso em como o amor de um filho foi posto à prova e em como o silêncio, aquele que antes parecia prisão, acabou se tornando minha salvação. O dinheiro continua lá, investido, parado, servindo apenas ao propósito que Augusto sonhou, dar dignidade a quem trabalha. Mas dentro de mim, o que ficou é mais valioso do que qualquer cifra. A certeza de que o amor verdadeiro não se compra, não se exige, não se negocia. Às vezes, fecho os olhos e lembro do dia em que Daniel se casou, do vestido azul, do mar, do sorriso que me enganou por alguns instantes. Hoje, eu não mudaria nada, porque cada dor me fez ver o que realmente importa. E se eu tivesse revelado o segredo antes, talvez nunca tivesse descoberto a verdade sobre as pessoas, nem sobre mim mesma. Agora, sentada nesta varanda, escrevendo estas últimas linhas, entendo o que Augusto quis dizer quando me pediu para guardar silêncio. Ele sabia que o silêncio também fala, e que no fim, quem não precisa gritar para ser ouvida é quem venceu. A história termina aqui, mas o eco dela continua, porque todas as mães têm um silêncio que já as salvou. E todo filho, um dia, precisa ouvir o que esse silêncio esconde. Amar não é doar tudo, é saber o que precisa ficar. E às vezes, o que precisa ficar é você mesma. Agora eu te pergunto, você teria feito o mesmo?